O Galudo precisa do homem-gol. O homem-gol falta. E, Minda, a jogada foi linda, Minda. Foi linda. Mas não pode errar, Minda. Não pode errar, Minda. Não pode errar. Mas, enfim, eu acho que foi um bom resultado para o Atlético, pensando em todo o contexto, tudo que estava girando em torno desse jogo. O Internacional, escalação, né, o Atlético fez uma escalação, assim, parabéns para o Vitão, né, que fez uma partida segura, 17 anos, né, acabou de completar 18 anos, é um jovem jogador. Uma curiosidade, Thiago Fernandes, o Atlético, nessa partida contra o Internacional, algo que às vezes a gente cobra e vem diante dos nossos olhos, o uso da base. O Atlético tinha 3 jogadores, tinha um zagueiro de 18 anos, o Pacini, que jogou um pouco avançado, né, de 18 anos também, e o Cissé, de 19, né? O Cissé, 19. Cissé, 19 anos. Então, assim, jovens jogadores... E o Tomás Pérez, de 20. Mas eu tô falando assim, são da base do Atlético, né? São criados no Atlético, né? Então, isso é muito valioso, isso é muito importante, que... a conta gotas, o Barba conseguiu fazer essa transição muito bem feita. Então, a gente viu um Atlético diferente. Eu não sei se vocês acompanharam, acredito que sim, acompanharam atentamente a partida ou os lances depois. O Lodge joga numa função diferente. Né? Ele joga quase que como um terceiro zagueiro pela esquerda. Então, mais uma vez, o Barba saindo daquela condicional que muitos deram para ele, que ele só tinha um modelo de jogo. Uma nota. Uma nota, era um treinador de uma nota só. Quantas notas nós já vimos o Barba fazer com esse elenco que agora que está chegando os reforços? Né? A gente está vendo mais do Castanho, a gente viu os primeiros recortes do Fred, que eu acho que vai ser importante pro Atlético, mas o Atlético é um time que vem de 11 jogos de invencibilidade, 11 jogos de invencibilidade, não é algo fácil. E mais um detalhe, Thiago, Valu, Dan, a gente bateu pra caramba no Atlético quando a gente falava de Pineira. A gente falava, cara, a defesa do Atlético toma gol todo jogo, a defesa do Atlético é uma Pineira. Desses 11 jogos, em 7 o Atlético não foi vazado. E olha que é um time que tem problema no sistema defensivo. É um time que está sofrendo por falta de zagueiros. Então, isso sistema, modelo de jogo. Então, torcedor atleticano, vocês que ficam indo na ondinha de o treinador é fraco, o treinador só tem uma nota. Não, esse treinador eu vou falar, o Barba é muito bom. Muito bom. Muito bom. Pensar o Barba com elencos melhores que o Atlético já teve, esse time tava voando, velho. Esse time tava voando. Porque o trabalho que ele faz agora o Atlético tá se reforçando. A gente tá vendo as peças entrarem e fazer a diferença ou serem importantes. Mas é um time que basicamente aquele da virada do meio do ano, da época da Copa do Mundo, Thiagão. Ainda tem alguém que faça críticas ao Barba? Então, eu espero de verdade que, assim, se é do torcedor, pode. O torcedor que acompanha mas quando eu digo crítica, aquela crítica um pouco mais pesada, com a mão pesada, do tipo, esse cara não serve pra estar no Atlético, esse cara não é um bom treinador. Só se pegou birra. Porque é óbvio que críticas ao trabalho a gente vai fazer. A gente fez críticas ao Arthur Jorge, gente. Sim. E pra mim tem feito um trabalho, assim, magnífico no Cruzeiro. Mas tem alguém que hoje ainda acha que o Atlético tenha que trocar o treinador? Porque, assim, eu não consigo imaginar o que se passa na cabeça de alguém que pensa isso. Gente, a pista lá fora tá salgada, viu? Hã? A pista tá salgada. Se for procurar fora aí, vai ter dor de cabeça. Com certeza. Cara, o cara faz um baita trabalho. O Atlético, pra mim, esteve mais próximo da vitória do que o Internacional, tá? Também, o Matheus. Ei, gente, vocês ficam criticando o Matheus, hein? Vocês ficam falando que o Matheus não faz milagre, o Matheus Cunha. Foi lá e fechou o gol, fez duas grandes defesas. Não, cara, duas grandes defesas. É a defesa que ele machuca, a defesa que ele machuca e a da cabeçada. A da cabeçada... do escanteio. Isso, a da cabeçada. Pronto, então sim, fez duas grandes defesas e evitou a derrota do Internacional. Então, Matheus Cunha, você realmente estava certo, você faz alguns milagres. Mas a realidade, Altinho, é que hoje o torcedor atleticano, ele voltou a ter confiança no time, né? Ele tem que voltar a ter confiança no time. Porque o Atlético de 2 anos, dos últimos 2 anos, desde 2024, quando o Atlético vai para aquelas finais de Libertadores e Copa do Brasil, o Atlético não é um time confiável.
O Atlético não foi confiável com o Cuca, o Atlético não foi confiável com o Sampaoli e o Atlético não vinha sendo confiável com o Barba no início da passagem, mas eu acho que também era um processo de adaptação ao Brasil, ao calendário, ao elenco, ao time, a toda a estrutura do clube. Enfim, e hoje o Atlético é um time confiável. Eu consigo assistir aos jogos do Atlético sem ter uma certeza de que o Atlético vai ou vencer ou perder, mas de que o Atlético vai competir, cara. É uma certeza que se tem quando você vê um jogo do time do Barba. E o Atlético compete. Era o que a gente... O HG, por diversas vezes, cara, ele falava, pô, o Atlético é um time pouco competitivo. A gente falou várias vezes disso. E hoje o Atlético é um time competitivo. Muito. E assim, cara, o Atlético tem o melhor elenco do Brasil? Não tem. O Atlético tem os 3 melhores elencos do Brasil? Não tem. Mas o Atlético hoje, eu não duvidaria que ele pudesse fazer frente aos times que são considerados os principais do Brasil hoje. Tanto é que o jogo de amanhã, ou essa disputa da Copa do Brasil, ela pra mim fica em aberto justamente porque o Atlético melhorou demais. O Atlético é um time confiável hoje. Você acha que diminuiu o favoritismo que o Cruzeiro tinha quando saiu o sorteio? Muito. Porque quando o sorteio sai antes da Copa, não foi? Não, o sorteio saiu agora. Não, eu acho que o favoritismo... Você acha que mantém? Mantém, eu acho que mantém. O Atlético já vinha numa sequência boa quando saiu o sorteio. Sim. Mas muita gente colocava o Cruzeiro como favorito. Hoje você acha que tá... O Cruzeiro segue sendo favorito. O Cruzeiro segue sendo favorito? Não, acho que, na minha opinião... O Cruzeiro segue sendo favorito? Não, eu coloco bem 50-50, porque eu acho que o Cruzeiro eu acho, na minha opinião, Thiago, eu coloco o Cruzeiro como um time que ainda precisa se consolidar em campo, e o Atlético tá com um sistema muito forte, e agora tem peças para jogar nesse sistema. Então, assim, acho que o Atlético... Mas você acha que o Cruzeiro precisa se consolidar muito mais? Nas Copas, sim. O Cruzeiro passa da Chapecoense sem fazer grandes jogos, desperdiçando muitos gols. Quando o Cruzeiro passa também antes da Chape, não são jogos tão positivos assim. Na Libertadores, demonstrou no jogo do Maracanã uma dificuldade em se estabelecer dentro de campo, principalmente... Mas quando teve o sorteio, você considerava o Atlético, o Cruzeiro dessa forma também, ou considerava o Cruzeiro mais favorito? O confronto de Copas contra o Flamengo me assustou um pouco. Eu acho que eu não consigo olhar para esse confronto e ignorar. Eu sei que teve um bom jogo agora pelo Campeonato Brasileiro, mas eu acho que Copa é outro mas contexto. Quando saiu o sorteio, então, você já tratava desse mesmo jeito de hoje? Eu achava que o Cruzeiro estava um passo à frente, mas depois desse confronto contra o Flamengo, me acendeu um alerta. Mas o que me faz pensar que... Eu achava o Cruzeiro à frente. Sim. Muito à frente. Mas o que me faz pensar hoje que eles estão um pouco mais próximos, eu não falo em função do Cruzeiro, eu falo muito mais em função do Atlético. O Atlético aumentou o rendimento dele, subiu. O Atlético se qualificou em relação à forma de jogo. O Atlético hoje é um time bem mais seguro. Sim. E aí é por isso que eu vejo hoje uma proximidade, digamos assim, entre os dois. Não estou dizendo que seja igual a igual. Eu acho que o clássico acaba igualando as coisas, por ser clássico e tal. Mas eu acho que o crescimento do Atlético, ele tem que ser considerado numa situação como essa. Então, por isso que eu trato hoje. O Cruzeiro segue sendo favorito, mas acho um pouco menos do que era quando saiu o confronto. Cara, se você pega a escalação do Atlético contra o Internacional, eu sei que não é o time titular, tá, gente? Você fala, cara, esse time é um time muito fraco, assim, pro nível do Campeonato Brasileiro. Se você pega a escalação, só que o Atlético, ele compensa muito em organização e entrega. Todos os 11 jogadores do Atlético entendem que eles têm que correr e que têm que entregar dentro dos 90 minutos. E isso faz o Atlético ser muito competitivo, independente de quem esteja em campo. Quando o Galo tem o time titular, aí se torna um time muito qualificado e de muita entrega. Um time que ainda precisa de ajustes, tem o problema defensivo por conta das lesões, sente falta do Lianco, sente falta talvez do Alonso, que já saiu, né? Por conta de não ter chego um zagueiro pela esquerda, mas é um time que entrega muito, é muito comprometido com o esquema do Barba, é muito comprometido com a vitória, com a sequência que tem, mesmo que a vitória não venha, é um time que cria, que incomoda todos os adversários, foi fora de casa, venceu o Palmeiras. Então, assim, é um time que tem muita entrega hoje que eu vejo que não abaixa pra ninguém. Então, o Atlético comprou a ideia do Barba, né? Sim. O que o Barba passava antes e parecia que o pessoal não assimilava, hoje eles compraram de uma forma geral. Você vê que um time todo mexido, você vê uma ideia perfeitamente do time do Atlético. Competitivo, eu acho que essa palavra é muito importante pro Atlético, de ser competitivo, de se entregar mais, de se doar mais, e o valor? Eu tô olhando aqui as minhas anotações do Atlético. Eu falava de
de uma volta, a gente não sabia. O Atlético não acho que o Atlético termina mal antes da Copa do Mundo. Mas aí, à medida que as contratações do Atlético, de fato, que mudam a questão do time, daqui a pouco a gente vai seguir falando do Atlético ainda, que era uma opinião dos amigos a respeito da estreia, né, do Fred. Afinal de contas, o Fred entrou em campo e fez a sua estreia nesse, posso dizer, nesse reencontro, né, com o Atlético e com o torcedor atleticano. Mas eu tinha muita dúvida quando a janela foi se desdobrando e o Domingues acaba tendo que voltar com basicamente a mesma equipe que ele havia terminado, diante de todas as solicitações. E eu falei, serão 30 dias de fogo pro Atlético e 30 dias de fogo pro trabalho do Domingues. E eu acreditava que se o trabalho do Domingues passasse nesses 30 dias, ele seria o técnico do Atlético até o final do ano. E eu tô convicto de que ele será o técnico do Atlético até o final do ano. Independente do que vá acontecer ao Atlético, sequências ou não nas Copas, no plural, eu tô convicto de que, porque ele passou de ano, e passou assim, sem precisar de conselho de classe. Os 9 jogos que o Atlético fez nos 30 dias. Empate com o Bahia em casa, vitória contra o Palmeiras, empate com o Juventude em casa, vitória contra o Juventude fora em Caxias, empate com o Remo fora, vitória contra o Red Bull Bragantino, fora, vitória contra o Grêmio, um amasso, empate contra o Red Bull Bragantino e empate contra o Internacional. E eu pego aqui essa lista. Contra o Bahia, eu gostei do jogo. Contra o Palmeiras, não há o que falar. A estratégia adotada. Contra o Juventude, um empate na Arena, um jogo ok. Contra o Juventude em Caxias, um jogo bom e que 1-0 no final, pra mim, nem condiz com o que o Atlético produziu naquele jogo. Contra o Remo, um jogo ok pra vencer também. As individualidades acabaram fazendo com que o Atlético perdesse. Red Bull Bragantino fora, outro jogo ok. Contra o Grêmio, o melhor jogo da sequência. Contra o Red Bull Bragantino, aí sim, jogo ruim na Arena, o 2-2, mas fez a classificação. E outro jogo bom contra o Internacional, que poderia ter vencido, esbarrou. Então, assim, pra mim o Domingues... Desses últimos que você falou, Valor, destaco que pelo menos nesse contra o Internacional, o Everson fez algumas defesas, mas ele não foi o protagonista. Isso é muito importante, porque nos últimos 2 jogos antes do jogo contra o Inter, o Everson precisou fazer várias defesas importantes. Então, é um ponto a ser citado. Contra o Bragantino, cara, tem uma defesa que ele faz que é absurdo. Então, assim, acho que... E até para pegar, né, as últimas demissões de técnicos do Atlético, o Cuca foi demitido dia 29 de agosto do ano passado. O Sampaoli é efetivado dia 2, né, de setembro. Então, a forma que o Domingues passou, claro que ainda tem o jogo de amanhã, mas, cara, com sinceridade, eu tenho muita dificuldade de achar que o Domingues não vá seguir no Atlético até o final da temporada. Não, precisa seguir. Não, se o Atlético fizer qualquer tipo de movimento pensando numa saída do Domingues, por pior que o time fique, suponhamos que o Atlético a partir de agora não comece a não jogar mais nada. Cara, tem que dar pra ele uma oportunidade de montar um elenco que ele queira, né? Tem que dar pra ele a oportunidade de iniciar uma temporada. O Atlético ficar trocando de treinador, moendo o treinador agora, seria um equívoco gigantesco. E o time, pela primeira vez, de verdade, pela primeira vez, pra mim, em 2 anos, tô considerando aqui 25 e boa parte de 26, o time é um time confiável. Nós estamos falando de um Atlético confiável, de um Atlético competitivo, de um Atlético que briga, que luta, que quer ganhar o tempo inteiro, que melhorou fisicamente, melhorou tecnicamente, melhorou taticamente, e pra mim tudo isso passa pelo trabalho do treinador. Então, hoje, o Atlético cogitar uma saída do Domingues, ou pensar daqui até o fim da temporada, independentemente do que aconteça, não tô falando do cenário atual não, tá? Tô pensando num contexto em que o Atlético, suponhamos, seja eliminado numa Copa do Brasil, seja eliminado numa Copa Sul-Americana, fique mais distante de uma vaga na Libertadores. Por mais que tudo isso possa acontecer de ruim, pensando no pior dos cenários possível, o Atlético tem que manter o Domingues, cara. Porque precisa de uma continuidade de trabalho. Precisa dar uma oportunidade para esse cara montar o time dele, pensar o jeito dele de fazer futebol, colocar o time para jogar do jeito que ele, Domingues, entende ser o mais adequado. Então, assim,
independentemente de qualquer coisa, eu sou 100% favorável à manutenção do técnico. E olha que eu sou um resultadista, hein? Se houver qualquer tipo de resultado negativo, vou criticar e tal, mas demissão, eu acho que o Atlético não pode pensar nisso agora. E qual digamos assim, a leitura da estreia do Fred, pessoal? Eu tive muito cuidado, com poucos toques na bola, mas eu falo uma coisa. O Fred é um jogador de uma qualidade técnica absurda, um entendimento, mas existe um contexto no Atlético. Pode ser que na próxima aparição... eu só gosto de falar assim, o jogador precisa de treinar um pouco com os novos companheiros, né? Por mais que ele tenha um pensamento, um raciocínio, ele não sabe como que cada um... É claro que o poder de síntese de um cara tão técnico como é o Fred, experiente, é muito menor do que de um jovem quando vem, ou de um cara de média idade que não tem a experiência que ele tem. Ele vai fazer essas leituras mais rápidas, mas eu acho que ele precisa sim. Quando eu digo que eu acho que ele precisa, não quer dizer que ele não seja utilizado no jogo contra o Cruzeiro, com certeza será utilizado. Vocês acham que tem alguma possibilidade do Fred já aparecer como titular amanhã no Clássico, diante do que ele fez na estreia? Acho que pode acontecer. Pode acontecer sim. Pela experiência que ele tem, pelo que ele pode desenvolver dentro de campo, o peso que ele tem. A forma como e ele estava jogando, e ele também estava jogando, né? A gente tem que lembrar, é sempre importante a gente destacar, nos 4 jogos que a equipe do Fenerbahçe fez na pré-Champions, agora que ele participou de 2 como titular, aí depois o Atlético avança nas negociações, ele se torna reserva nos outros 2 e participa picado, né? Um ele faz 20 minutos e o outro ele faz 30 minutos. Então é um cara que estava tendo uma participação grande no time dele, no futebol do Fenerbahçe. Então, quando ele vem para o Atlético, eu imagino que os movimentos que o Atlético fez foi justamente já pensando nesses embates contra a equipe do Cruzeiro. Só destacar, antes de você trazer algumas mensagens, Elton, aí do nosso chat, foram bem os jovens, né? Os jovens foram bem, né? Sim, mas muito destaque pro Vitão, hein? Que tá numa condição de atraso com relação ao Cissé e o Pacini muito grande. O Valor, desculpa eu ter entrado na frente dos meninos aqui, é porque foi um dos destaques que eu dei logo na minha abertura aqui para falar a respeito desses jovens e que merecem todo o destaque possível, né? A gente tem que valorizar, tanto que a gente cobrou muito, né? A nossa turminha aqui, a gente é bidulino, né? Fica ali. Ferrinho de dentista. Ferrinho de dentista, né? Fica no cri-cri ali, Thiago. Fica em cima mesmo. E se a gente cobrou tanto que o Atlético precisava olhar mais para sua base, que bom que o Vitão teve minutos importantes, teve um jogo importante, foi bem nessa partida. O Pacini, mais uma vez, e lembrando, ele teve uma função um pouco diferente, que normalmente ele entra para ser o lateral e quando o Lodge está em campo, o Lodge que é o solto. Dessa vez não. Ele fez uma função um pouco diferente e foi muito bem nessa função. E o Cissé, eu acho que é chovendo molhado. Eu acho que todo mundo aqui, desde os primeiros minutos do Cissé, a gente já apontou para ele e falou assim, esse aí, o verminho na barriga dele é bom, é diferente. O Cissé é muito bom, cara.